Olá, hoje quero comentar com você, empresário, sobre o novo empréstimo consignado, na verdade a nova modalidade, a nova facilidade do empréstimo consignado para o trabalhador CLT. O que isso pode impactar no seu dia a dia na empresa, quais os cuidados que você deve tomar, pontos de atenção que se deve ter. Bom, então vamos lá. O que é esse empréstimo? Esse empréstimo foi redesenhado agora pela medida provisória 1292. Essa medida que está inclusive no Congresso para ser votada, o último ato dela foi agora no início de mês de maio. Houve uma prorrogação, que a medida provisória tem um prazo para ser votada, para ser convertida em lei ou para cair. E esse prazo foi prorrogado para julho. Pois bem, tem uma série de emendas, mas vamos lá, vamos aos pontos que nos interessam. O que interessa para o empregador? O que é esse empréstimo? Esse empréstimo, na verdade, ele dá ao funcionário do setor privado, funcionário CLT, a condição de contratar um empréstimo diretamente com a instituição financeira, ou seja, ele vai no banco da preferência dele, contrata um empréstimo, certo? E esse empréstimo vai ser contratado com ele nas seguintes condições. Uma parte do fundo de garantia dele fica como garantia desse empréstimo e para a empresa resta a obrigação de fazer o desconto da parcela no salário do funcionário e fazer o pagamento para o banco, certo? Como que isso vai ser operacionalizado? Uma vez que o teu funcionário fez a contratação do empréstimo consignado CLT, cabe à sua empresa, cabe ao empregador efetuar mensalmente o desconto do valor da parcela na folha de pagamento, certo? E fazer o pagamento dessa parcela junto com a guia do FGTS digital. Ou seja, atualmente seu funcionário recebe lá R$2.000 e tem uma parcela, ele contratou o empréstimo cuja parcela são de R$300. Então, ao invés de pagar os R$2.000 para o teu empregado, você vai pagar R$1.700 e esses R$300 da parcela você vai fazer um pagamento junto com a guia do FGTS digital e a Caixa Econômica Federal vai transferir isso para a instituição financeira na qual o empregado efetuou a contratação do empréstimo. Pois bem, o que a empresa, o empregador, ele precisa ter de ponto de atenção? Quais são os pontos de atenção que nós estamos alertando aqui os nossos clientes? Primeiro, você precisa saber que essa contratação ocorreu, certo? Porque uma vez que ela ocorreu, a legislação, essa medida provisória e a lei anterior que trazia esse consignado, ela traz para a empresa, para o empregador, a obrigatoriedade de efetuar o desconto e o pagamento. Então não é facultativo, a empresa não tem direito de se manifestar contrária, de não admitir, de não querer fazer isso. Foi imposto pela lei, Então nós vivemos em um país que a lei vale para todos, pelo menos é isso que está na Constituição, e uma vez que a lei impôs isso para o empregador, nós ficamos com a obrigatoriedade de operacionalizar isso, certo? Então tem que saber que essa contratação ocorreu. Como que a lei dispõe que essa informação vai chegar na empresa? A lei, a medida provisória, estabeleceu que a instituição financeira, ao concretizar isso, essa informação vai ser repassada para o portal Emprega Brasil, onde a empresa tem uma conta, todos os empregadores têm essa conta, certo? E vai consultar essa conta para saber que houve ou não. Também tem um sistema de comunicação via e-mail, que tem funcionado na maioria dos casos, onde o portal envia essa comunicação para o e-mail da empresa, o e-mail que está cadastrado lá no portal, e aí a empresa toma conhecimento disso e vai começar a operacionalizar. O que é isso? O que é começar a operacionalizar? Fazer o desconto da parcela do empréstimo na folha do empregado e consequentemente acrescentar essa informação no FGTS digital para que possa ser gerada a guia de pagamento, certo? Então o primeiro ponto de atenção da empresa primeiro, você tem que saber que o teu empregado efetuou essa contratação, certo? Como que você vai saber disso? A informação vai chegar eletronicamente no portal Emprega Brasil e muito provavelmente na sua conta de e-mail, certo? Então esse no meu entendimento, no meu modo de ver, é o ponto mais delicado dessa relação. Um eventual
uma eventual falha dessa comunicação, o empregador por algum motivo não percebeu, não conseguiu visualizar que essa contratação ocorreu, ele pode ter problemas porque não vai efetuar o desconto, talvez não efetue o pagamento, o empregado vai ficar inadimplente e futuramente essa instituição financeira pode, com base na medida provisória, até acionar o empregador por não ter feito o pagamento, né? Então isso é um ponto muito relevante, muito importante, que precisa ser cuidado com muito critério e, no meu modo de ver, o primeiro ponto de atenção e talvez o mais sério deles, certo? Bom, feito isso, o segundo ponto de atenção para o empregador é o quê? Efetuar o pagamento. Nessa questão do pagamento, o pagamento vai ser feito junto com a guia do FGTS digital, certo? Então você vai ter até o dia 20 para fazer o pagamento dessa parcela. Isso é o que está hoje estabelecido. Uma vez que você fez o desconto do empregado, esse dinheiro que ficou retido na empresa, do dia do pagamento do seu empregado, você vai agora direcionar ele para o FGTS digital e então a instituição financeira controladora do FGTS, que é a Caixa, vai direcionar isso para o empregador, para o banco que concedeu o empréstimo. Terceiro ponto de atenção, casos de rescisão do contrato de trabalho. Como é que fica no caso de rescisão? Vou rescindir. No caso da rescisão, o empregador ainda tem que descontar na rescisão a parcela que vai vencer no mês da rescisão. Isso é o que está lá na legislação. Então você vai descontar o valor da parcela do mês da rescisão e fazer o pagamento. E aí, conforme essa rescisão é comunicada via e-social, certo? Ela vai ser replicada e aí a instituição financeira vai lidar diretamente com o empregado, com o novo empregador, ou até buscar isso no FGTS. Essa é uma questão onde a empresa fez a rescisão, efetuou os comunicados pertinentes, ela também fica livre dessa obrigação de controle. O último controle dela é o desconto da parcela do mês da rescisão, ok? Humberto, mas se tem alguma vantagem para o empregador? O objetivo dessa medida provisória, né, colocada pelo governo, não é trazer vantagem para o empregador, né? Nós conhecemos bem esse perfil. Qual que é o objetivo? É trazer uma vantagem para o trabalhador, para o empregado, o trabalhador CLT, né, para o empregado. Então não existe a preocupação na legislação de trazer vantagens para o empregador. A preocupação que o legislador trouxe é com a facilidade de conseguir liberar esse empréstimo para os empregados, CLT. Bom, então, porém, podemos citar como uma possível vantagem a questão do fluxo de caixa, já que o salário ele tem que ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte. Então, o empregado trabalhou o mês de abril, você tem que pagar até o 5º dia útil de maio, né? O FGTS digital vence dia 20, então você vai ter um fluxo de caixa aí dessa parcela entre o 5º dia útil até o dia 20 do mês. Então, esses dias que se ganha pode ser considerado uma vantagem, certo? Desvantagens para o empregador. As desvantagens para o empregador são, primeiro, a questão da responsabilidade, não é? Porque você é responsável, primeiro, por monitorar se houve a contratação, segundo, por efetuar os descontos, né? E o consequente pagamento. Então, você, inclusive, passa a ter uma condição onde, se o empregador não paga a guia do FGTS, se essa guia vai ser junto, se vai ser uma guia apartada, né? Não paga essa guia no dia 20, ele acaba de incorrer numa situação de apropriação indébita, porque você descontou do empregado e não repassou para a instituição financeira. Então, isso pode trazer penalidades civis graves, de arcar com juros, além de ter problemas com a instituição que concedeu o empréstimo e até problemas trabalhistas, né, que pode parar na justiça trabalhista isso. Então, esse é uma desvantagem, essa questão de ter essa responsabilidade, certo? E outra desvantagem é a questão de ter que fazer o controle disso, ter que monitorar quem contratou, ter que monitorar todos os meses, acrescentar essa informação na folha de pagamento, fazer o desconto, certo? Incluir isso na guia nas informações do FGTS digital para fazer o recolhimento. Então, essas são as desvantagens. Então, na minha opinião, para o empregador, essa medida ela trouxe muito mais desvantagens, muito mais problemas e complicações do que soluções. Lembrando que isso não é o objetivo da medida provisória. O objetivo dela tem um fim claro de facilitar o acesso ao crédito para o empregado com CLT.
não se preocupou com o empregador, pelo contrário, trouxe para ele essas obrigações, certo? Colocadas essas opiniões à parte, o que nos resta é, concordando ou não com a legislação, precisamos cumpri-la, né? Não nos cabe descumprir a legislação por deixar de concordar. Concordar ou discordar faz parte do direito de cada um. Agora, deixar de cumprir, não, isso pode trazer penalidades. Então, eu queria trazer para vocês isso, chamar atenção para esses pontos, ok? Estamos tendo muita dúvida sobre isso e esse é o ponto, os pontos que, ao meu ver, o empregador deve ficar atento com relação a essa nova modalidade, tá bem? Até o próximo vídeo.